Meu povo, bom dia! Hoje eu vou conversar com uma nutricionista que eu admiro muito, que é a Paula Prati, que trabalha de uma maneira muito interessante com nutrição, como dar seguimento nessa jornada. Então, vou chamá-la aqui. Enquanto isso, você pode mandar suas perguntinhas, suas dúvidas, que vai ser um prazer trazer para esse bate-papo. Então, enquanto a Paula não chega por aqui, queria dar uma contextualizada no câncer e no papel da alimentação. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que para o triênio 2023 até 2025, o Brasil terá mais de 700 mil novos casos de câncer. E a OMS aponta que cerca de 30 a 50% desses cânceres podem ser prevenidos. Nesse contexto, a alimentação é um fator de risco modificável muito importante. E por isso, eu convidei a Paula para a gente bater papo. Paula, eu já te aceitei, já te convidei aqui. Vamos ver, vou convidar de novo. Vamos ver se ela consegue entrar. Deixa ela entrar aqui que a gente já... Vamos ver. Já te convidei. Agora acho que deu. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aceitar. Deu? Ué? Tô tentando te aceitar, Paula, aqui. Vamos ver. Deu. Ai, bom Oh, dia. Agora deu. bom dia, Paty. Tudo bem, querida? Tudo ótimo e com você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo caminhando. Um frio danado nesse Rio de Janeiro, que só Jesus. Aqui também, aqui no sul tá bem geladinho, tem um vento bem friozinho. Mas vocês já são acostumados, já nasceram com frio, então aqui com ser carioca, ventou um pouquinho, esfriou um pouquinho mais, a gente começa a reclamar, que a gente não é acostumado com isso. É verdade, é até frustrante quando a gente vai pro Rio tá frio, né? Porque a gente espera ir pra praia, ficar na beirinha ali no calçadão de Copacabana e às vezes não dá certo. Ai, verdade. Mas e aí, como é que você tá, querida? Tudo bem? Tudo ótimo, eu tô muito feliz, né, de tê-la aqui nessa jornada que eu resolvi fazer no mês do nutricionista, né? Como eu tenho falado aqui, a nutrição é a ciência do momento, né? É a ciência do agora. Sem nutrição, sem uma alimentação pensada, inteligente, flexível, o nome da ferramenta que a gente quiser usar, os procedimentos, os protocolos, até os próprios remédios, medicamentos, têm mais dificuldade de atingir a sua ação máxima. E eu acredito que esse mês é um mês de os nutricionistas se valorizarem, colocarem na rua a sua missão, falarem por que a gente estuda tanto. E aí eu convidei um monte de gente que eu admiro, que eu gosto muito da forma com que trabalha e principalmente da forma com que impacta a vida da pessoa mais importante que chega no nosso consultório, que são os nossos pacientes, né? Como eu costumo dizer, o nosso paciente é o amor de alguém, então a gente tem que ter muita responsabilidade nessa atenção. Paula, antes da gente entrar nesse assunto que é muito polêmico ainda, né? Um tema que é muito sensível para grande parte da população. Quanto menos letramento em saúde, mais essa palavra tem um peso muito relacionado com morte, que é falar de câncer.
Antes de a gente falar nisso, eu queria que tu contasse para quem está aqui agora ou vai assistir depois, um pouquinho da jornada da Paula, né, de nutricionista até chegar nessa área específica, que realmente é uma área que exige muito acolhimento, muita escutativa, muita empatia, mas que de fato pode transformar a jornada de tratamento do paciente. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história. Bom dia, pessoal, tudo bem? Paty, é um prazer estar aqui, falar com você, né? Falar sobre um tema que eu gosto tanto, é que eu trabalho há tantos anos, né? Quase 15 anos aí trabalhando nessa área. Bom, a pergunta que todo mundo faz, né? Como é que você escolheu a nutrição oncológica? Você foi para essa área? Gente, primeiro que lá em 2010, quando eu entrei nessa área, eu não sabia nem o que era, não sabia o que existia, eu não fazia a mínima ideia. Eu sempre fui na faculdade, eu fiz faculdade na Federal Fluminense, em Niterói, e eu sempre fui da área de produção. Então, sempre trabalhei com produção, meus estágios todos eram em produção, eu sempre queria cozinha, eu nunca gostei de clínica, e eu nunca quis atuar na nutrição clínica. E aí, logo que eu me formei, eu já estava um pouco cansada da produção ali, que é sempre a mesma coisa e tal, enfim. E aí eu queria aprender alguma coisa na área clínica, porque eu sou de Vitória, do Espírito Santo, se eu voltasse para lá, meu pai é médico, eu falei assim, vai que ele me arruma um emprego no hospital, sei lá, a gente sempre conta com essa ajuda, né? Mas enfim, eu fiquei pensando nisso e eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa da área clínica, porque eu não sei absolutamente nada, eu não clinico, eu não atendo em consultório e eu não sei trabalhar em hospital, né? Fiz os estágios lá e tal, e aí começaram a surgir as residências multiprofissionais em saúde. E eu falei assim, bom, é uma boa chance, né? Porque na residência você ganha um salarinho lá e você aprende também, sai com título de pós-graduação e tal. Eu falei, bom, é a minha chance. E aí eu fiz, para você ver como eu sabia bem o que eu queria, eu fiz para cardiologia, eu fiz para nutrição clínica e eu fiz para oncologia também, que eu falei, essa daqui eu não sei direito o que que é, mas deve ser alguma coisa interessante. E aí calhou de eu ter passado só nessa, né? Das três que eu fiz em três estados diferentes. E aí acabou de eu passar na de oncologia, entrei nessa área, e aí depois que eu estava realmente na residência, foi super apaixonante. Eu me apaixonei pela área, gostei bastante, porque na faculdade eu sempre pensei assim, a Paty falou que hoje a nutrição estamos em alta e tal. Realmente eu sempre falo que os humilhados estão sendo exaltados, né? A gente sempre foi aquela, né, secundária, e não vai ganhar dinheiro, e vai morrer de fome, tá. E era uma época onde nutrição era importante só para diabético e hipertenso. E olhe lá, e mesmo assim não seguiam direito, né? A dieta, não davam tanto valor assim como dão hoje. E eu falei que se eu fosse atender pacientes, eu queria atender um perfil de pacientes que dessem muito valor ao meu trabalho, que valorizassem muito aquela dieta, né? Enfim, isso no início da faculdade. Eu não sabia nem do que eu estava falando, de que área que eu estava falhando. E calhou, né, de eu cair numa área onde, depois entrar, passar na oncologia, entrar numa área onde os pacientes realmente, né, estão ali e valorizam muito aquele plano alimentar, aquela dieta, aquelas orientações, porque fazem diferença na vida deles, né? Eles melhoram muito a qualidade de vida, reduzem bastante os sintomas, conseguem levar o tratamento até o fim, melhoram muito uma cirurgia e tal. Então, essa é um pouquinho da minha história na oncologia. E depois que eu entrei, eu não saí mais, eu me apaixonei e aí segui. Comecei a atender, trabalhei em clínica oncológica durante muitos anos, né? Depois fiquei só no meu consultório e comecei a dar aula nessa área aí. E isso que tu trouxe, Paula, essa reflexão de história, de jornada, é muito importante porque a área de nutrição oncológica ainda é uma área que é um oceano azul de possibilidades. Ela precisa muito ainda eu acredito que é do profissional assumir esse lugar, né? Porque tem demanda, mas eu, nutricionista, vou precisar dedicar horas de estudo para entender a oncologia de uma forma mais ampla, mais do que na faculdade. Eu estou formada há 25 anos, eu não lembro de ter nunca falado de nutrição Falou. oncológica. A gente falava de câncer na patologia, e lá na Fisiopatologia 2 falava de câncer do aparelho digestivo, e era isso aí. Se tu É uma cair pincelada, assim, só para você saber o que era a doença, gente. Se É tu isso. caísse num hospital, né? Eu tive a oportunidade de estagiar na HU, na ala de cabeça e pescoço, tu pegava a cirurgião do aparelho digestório e daí tu ia ver algumas coisas mais do
fazendo, né? Então, tu ia Uhum. fazendo e estudando e aprendendo com muito pouca informação que a gente tinha lá atrás. Isso hoje já mudou consideravelmente, a gente tem muitas evidências, mas ainda é, e o Oceano Azul é isso, né? Ele ainda é um campo cheio de oportunidades, mas ele exige, como tu tivestes, esse ímpeto de fazer diferente, mostrar o impacto e mostrar a resolutividade nesses casos. Dentro desse cenário, o que que tu percebe que o nutricionista que deseja, que vai assistir ou já está assistindo, deve investir tempo, que é um bem mais precioso, mas investir também financeiramente para que ele possa chegar no consultório dele, um paciente, ele ter confiança, assertividade na prescrição que ele vai fazer. Bom, eu sempre falo, é investir em conhecimento, né, gente? Não tem como. A nutrição oncológica, ela é um conhecimento específico. Inclusive, o CRN, né, em 2021 ou 22, se eu não me lembro, reconheceu essa especialidade, porque antes a gente se enquadrava quanto nutricionista clínica, aquele geralzão lá e tal. E não, ele reconheceu que é um conhecimento específico, que você precisa dominar esse conhecimento. Então, ou você vai dominar esse conhecimento pegando experiência, entrando numa clínica oncológica, trabalhando na área, começando a estudar ali dentro, né, para resolver aqueles casos, fazendo cursos online, né? Tem diversos cursos, eu tenho curso de formação e mentoria em relação a isso, ou entrar numa pós-graduação. Esse é o caminho para você obter um conhecimento específico da área, para você se sentir segura e começar a atuar com esses pacientes. Ai, mas eu já fiz pós, eu já fiz curso, eu ainda tenho segurança. Gente, o medo vai bater, tem que ir com ele mesmo. Então é com ele que você vai sentar no seu consultório, né? E vai começar a colocar em prática os seus conhecimentos. Então o conhecimento ele começa com a teoria, né? Você lê, estuda, ouve aula, depois você precisa, ele só vai ser sedimentado, só vai ser solidificado quando você começa a atuar na prática ali, né? Então, acho que a jornada meio que é essa, através de cursos de extensão, cursos online, e hoje o acesso é muito fácil. Pode fazer residência também, como eu fiz, né? Mas hoje eu acho que os cursos online são muito mais fáceis, mais práticos, mais rápidos, mais cômodos, né? Para a pessoa começar. Quando eu comecei, eu não tinha outra opção, né? Nem pós-graduação tinha fazer. Sendo desse jeito mesmo. Muito bem. E aí, Paulo, o que que eu queria te perguntar? Quais são os tipos de câncer mais prevalentes, né? O que que mais aparece no teu consultório? Principalmente aqueles que têm uma relação direta com a questão alimentar. Que essa é Bom, uma dúvida que é muito frequente em quem não é nutri, mas que para o nutricionista também é importante saber o que que mais é recorrente nos consultórios de nutrição oncológica. Bom, o câncer mais incidente na população é o câncer de mama, né? Então, ele continua sendo o mais prevalente e o mais presente nos consultórios, câncer de mama e câncer de próstata, né? Próstata, às vezes, não tanto, porque o paciente, às vezes, homem, já é mais difícil procurar acesso, procurar cuidado e tal, enfim. Então, mais por conta disso. E o segundo câncer mais incidente na população hoje, pelo menos, é o que está chegando mais para mim atualmente, até um pouco mais do que mama às vezes, é o câncer de colo, né? O câncer de intestino. E esses são tumores, né? Mama, próstata e intestino extremamente ligados com a alimentação, né? O de mama por conta do estado nutricional, né? 80% a 90% das pacientes que chegam com diagnóstico de câncer de mama, elas têm sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica. E isso é um fator de risco muito importante para o câncer de mama. E o câncer de intestino por conta da nossa alimentação, basicamente, e hábitos de vida, né? Tem um médico que trabalha comigo, que ele costuma dizer, quando ele falou isso, eu nunca me esqueci, eu repito sempre isso. A alimentação está para o câncer de intestino, assim como o cigarro está para o câncer de pulmão. Então, o aumento do câncer de intestino reflete claramente, né, nos hábitos alimentares da população hoje, né? Hábitos alimentares, sedentarismo, estresse, consumo de alimentos ultraprocessados e açucarados em demasia.
Então, e que requer um cuidado nutricional extremamente importante por conta do tratamento, né? Por conta de tudo que o paciente vai passar aí nesse período. Mas é o que mais vai chegar nos consultórios, provavelmente vai ser mama e intestino. E aí, quando a gente fala de câncer de colo, né, e câncer de intestino de maneira geral, tem um preconceito muito grande, e um subdiagnóstico, porque as pessoas não sabem nem identificar a sintomatologia para procurar ajuda. Acredito, né, que esse caso que aconteceu recente agora da Preta Gil, de ela ter o câncer, de ela se colocar publicamente falando do tratamento, enfim, de todas as complicações, deu um pouco mais de luz para o câncer de colo. E como tu falou, ele tem uma relação direta com a alimentação. Para a gente desenvolver a doença e também Também. durante o tratamento. Então, eu queria que tu trouxesse aqui um pouquinho quais são os principais cuidados, uma vez que esse paciente fez o diagnóstico de câncer de colo, quais são as etapas da jornada de tratamento quando a gente está olhando com esse olhar da nutrição oncológica? Só a parte, antes da gente entrar nessa parte, você falou de questão de sintomatologia e tal, e é muito importante falar isso para qualquer pessoa que esteja assistindo a live, né? É um diagnóstico um pouco difícil de se fazer, né? Os sintomas se confundem um pouco, o paciente pode ter diarreia ou pode ter constipação, mas para prevenir esse diagnóstico, o que as pessoas têm que ficar bem atenta é não ter constipação há 300 anos e achar que isso é normal. Não ficar utilizando laxante eternamente, achando que isso é normal, porque isso é uma inflamação que vai causando no seu intestino ao longo de diversos anos. Né? Então a gente pega no consultório paciente que toma laxante há 40 anos. E aí veio desenvolver um diagnóstico de câncer de intestino. Paciente que tem fezes amolecidas, meio diarreicas, a vida inteira, qualquer coisa que come. Então, e esse padrão, né, não é normal. Então, sempre que tiver fezes amolecidas por muito tempo, constipação por muito tempo, né? Procure ajuda, porque isso é uma inflamação que pode vir futuramente, né? Levar a um diagnóstico de câncer de colo. Então, o paciente, quando ele é diagnosticado com esse tipo de tumor, é feita uma colonoscopia, né? Que descobre lá que ele tem. A jornada de tratamento dele geralmente é ou cirurgia, então dependendo da localização que tiver o intestino, o paciente vai operar. Não é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo paciente que câncer de cólon que opera vai colocar bolsinha de colostomia? Não, gente, não são todos os pacientes que operam que vão colocar bolsinha de colostomia, como a Preta Gil colocou. Depende da localização, onde está aquele tumor, onde o cirurgião vai precisar cortar, né? Ressecar aquilo ali e tirar. E aí o tratamento é a cirurgia mais curativa e depois um tratamento complementar que pode ser cirurgia e radioterapia juntos, né? Pode ser quimioterapia e radioterapia juntos, ou só quimioterapia. Tem um processo que é a quimioterapia venosa e tem a quimioterapia que é oral. Isso quem escolhe é o oncologista, né? Junto, avaliando várias questões do paciente e também do tumor. Então ele vai passar por esses tratamentos aí, né? E aí, como é que a nutrição entra? A nutrição entra, primeiro, porque a gente precisa avaliar se esse paciente teve uma perda do estado nutricional, né, um decréscimo do estado nutricional, perdeu muito peso no diagnóstico, ou porque teve diarreia, ou porque teve obstrução intestinal, não conseguia evacuar e aí não conseguia comer por conta disso, e aí ele acabou perdendo peso. Então, avaliar isso colocando o paciente em bom estado nutricional para ele encarar esses tratamentos aí, né? E depois, quando começar a fase de quimio e de radioterapia, o paciente costuma ter sintomas como diarreia, náuseas, enjoo, vômito, aumento do apetite ou diminuição do apetite. E a gente vai ajudar o paciente a minimizar esses sintomas. Então, se ele tem diarreia, a gente vai controlar essa diarreia para que seja uma coisa que ele consiga ter qualidade de vida mesmo com alguns episódios, né? Se o paciente tem risco de obstrução ali até operar, a gente vai fazer com que ele tenha fezes mais amolecidas. Tudo isso através de uma dieta, de um plano alimentar, de modificações ali na dieta, a gente vai conseguindo ajudar esse paciente. Se ele for fazer uma radioterapia, ele pode ter sintomas, muita diarreia ali, e aí a gente precisa alterar toda a alimentação dele, já fazer um protocolo de alimentação mais constipante,
utilizar suplementos que ajudem a, a frear um pouco essa diarreia. Então, tudo isso é o que a nutrição tem a fazer, ou seja, é muito trabalho. E fora que, eu costumo dizer hoje que a nutrição oncológica, o manejo dos sintomas, é o mínimo que a gente faz para o paciente, porque diversos estudos já saem falando que a alimentação e a atividade física têm o poder de manter a remissão do paciente, né? Manter o controle da doença, ajudar a otimizar o tratamento, né? Ou seja, potencializar os resultados do tratamento através de uma alimentação focada nesse cuidado. Então, o manejo dos sintomas é o básico. Perfeito. E aí, um outro ponto importante é que quando o paciente começa a fazer o tratamento de câncer, químio, rádio, normalmente esses efeitos colaterais que tu já mencionou vai fazer com que haja uma mudança de peso corporal, podendo levar a uma desnutrição em muitos casos, que é sempre um problema e sempre um fator de risco. E aí eu te pergunto, como que a desnutrição coloca esse paciente numa zona de risco, né, do tratamento e como que tu tem percebido que a nossa atuação do nutricionista oncológico consegue impactar positivamente nesse tratamento? Bom, primeiro que quando o paciente ele desnutre, né, ele perde muito peso, ele tem essa perda de peso rápida, isso, pensa, vamos falar num paciente mais idoso, né, acima dos 50, 60 anos aí, o paciente vai embora muita massa muscular, então ele já começa a ficar enfraquecido por conta disso. Quando ele faz quimioterapia, a quimioterapia acaba com a massa muscular também, ele perde muita massa muscular, mesmo sem perder peso, ele acaba perdendo força e tendo uma fadiga com isso aí. Então, Uhum. isso impacta muito porque o cálculo da quimioterapia, ele é baseado no peso corporal do paciente. Então, se o médico faz um cálculo no início da quimioterapia, o paciente perde muito peso durante a quimioterapia, ele vai ter que ou reduzir a dose, ou aquela dose da quimioterapia, se ela não for ajustada, o paciente começa a ter mais efeitos colaterais. Quanto menos massa muscular o paciente tem, isso até no obeso sarcopênico, né? Aquele obeso que tem muita gordura, mas tem pouca massa muscular. E aí, como o cálculo da quimioterapia é baseada no peso dele na superfície corporal, ele acaba fazendo uma dose maior, mas como ele tem pouco músculo, ele vai ter mais sintomas, né? Muito diferente quando a gente pega um paciente que já treina há muitos anos, né? Tem bastante massa muscular, aquele paciente geralmente ele passa pela quimioterapia com pouquíssimos sintomas, com pouquíssimos efeitos colaterais. Fora que também, né, quando o paciente perde muito peso para encarar uma cirurgia, ele tem dificuldade de fechamento da ferida cirúrgica ali, então um ponto pode não fechar direito, tanto nas feridas cirúrgicas externas, né, aquelas que a gente consegue ver, quanto as internas, que estão lá dentro que a gente não consegue ver. E a nutrição, ela entra aí com papel em diversas condutas para otimizar essa alimentação do paciente, né? Com suplementos também, a gente utiliza o whey protein, aumento de proteína, né? A proteína certa ali, na quantidade certa, para que esse paciente ele consiga manter a massa muscular durante todo o tratamento. Um papel muito importante do nutricionista nesse momento é incentivar ao máximo a atividade física do paciente. Eu sempre falo com os pacientes que chegam, porque o fato de perder massa muscular e tal, né, para quem começa a se letrar nessa área do câncer, eles já começam a conhecer. Aí ouve falar do whey protein, que tem que tomar whey protein, que tem que isso, que tem que fazer uma alimentação rica em proteína para não perder massa muscular. Tem alguns que já chegam no consultório bem entendidos da situação. Só que, gente, não adianta o paciente, a gente entupir o paciente de proteína, carboidrato, botar uma dieta ali, né, hipercalórica, hiperproteica, se o paciente não tiver exercício resistido, se ele não fizer uma atividade de força, né, a gente pode até conseguir manter um pouco da massa muscular, mas a gente não vai conseguir progredir muito nisso. Então, o nosso papel também é ali incentivar ao máximo, né, a prática de atividade física, que ele consiga levar essa atividade física, claro, estando bem, em ótimo estado junto com o tratamento. Mas a gente consegue ver muito isso. Antigamente era muito comum o paciente parar o tratamento na metade, porque perdeu muito peso, está muito fraco, ou ele não para, ele pula sessões, né? Ele tem que fazer o tratamento a cada 15 dias, ele
faz a cada 3 semanas, porque perdeu muito peso, tá muito fraco, o organismo tem que se recuperar. Então, na prática, a gente hoje, com o acompanhamento da nutrição, a gente vê que isso é mais raro de acontecer, tá? Não vou dizer que nunca acontece, mas é mais difícil quando o paciente está bem acompanhado, bem nutrido, ele consegue fazer o tratamento dele certinho, no tempo planejado, terminar na data certa, se manter com qualidade de vida, né? Andando no mercado, comprando as coisas, subindo, descendo, levantando, pegando coisa no alto, que a gente está fazendo todo esse trabalho com a alimentação para manter a força dele durante a quimioterapia. E, Paula, uma das relatos, né, sempre é a questão da alteração do paladar, né, a percepção de sabor durante o tratamento da quimio e da radioterapia, enfim, da profilaxia que o médico selecionar. Tu vem da produção, então quem passou pela produção acaba tendo essa ferramenta que é o conhecimento de muita técnica dietética, de muita rapidez mental na elaboração de cardápio e de lista de substituição. Eu sempre brinco com as minhas alunas que valorizem a técnica dietética, né? Ela Talvez a é gente muito importante. Talvez quando a gente faz, né, a técnica dietética lá no comecinho, a gente não tem maturidade, como disse o Brian esses dias, a gente não tem maturidade para entender como ela vai ser importante na nossa vida, principalmente para quem entrou na nutrição sem querer ir para a área de produção, já entrou pensando em clinicar. E às vezes esse é um calcanhar de Aquiles para o nutricionista que nunca passou pela produção, né? Ele vai acabar tendo que investir um tempo para desenvolver essas habilidades. E aí eu te pergunto, como que esse conhecimento te ajuda e quais são os principais ajustes ou mudanças de estratégia, de apresentação, volume, textura, que tu usa para ajudar esse paciente a atingir a quantidade de proteína, que é uma das dificuldades durante o tratamento, e quais seriam, assim, os principais aquela dica que tu usa para o paciente conseguir burlar essa dificuldade com o sabor. Uhum, ótimo, Paty. Isso que você falou em relação à técnica dietética é muito verdade, né? A gente não dá valor para isso, acho que não vai precisar disso, o nutricionista não é cozinheiro, ainda fala assim, né? Para que eu vou saber essas coisas? Só que eu falo que você precisa entender muito, porque quando você está na produção, tem lá os cozinheiros que eles sabem muito bem, várias técnicas, tudo, então você nem precisa saber muito. Mas quando você está na clínica, você precisa saber orientar o paciente. E aí, a virada de jogo é quando você consegue dar mais dicas, mais orientações. Eu costumo dizer, você não precisa ser cozinheiro para atuar na nutrição clínica, saber muitas técnicas e receitas. Mas se você tiver esse conhecimento, você pode ter certeza que isso é um plus a mais na sua consulta, no seu conhecimento, na ferramenta, nas informações que você vai passar para o paciente. Então, isso me ajudou bastante a ter estratégias ali com o paciente oncológico. Então, por exemplo, a água aromatizada, né? Antes de começar, a gente sempre falava para colocar lasquinhas de gengibre ali, saborizar aquela água. E depois eu fui pensando, eu falei, a gente não pode suco, por exemplo. Aí mesmo água saborizada, tinha paciente que não queria, que não gostava. Mas o paciente gostava de suco. Só que eu não posso dar um suco normal para aquele paciente, porque aumento da glicemia, ele vai tomar 2 litros de suco no dia para ingerir água ali, não dá. E aí eu falei, bom, por que a gente, em vez de fazer água aromatizada, a gente não faz um suco de fruta bem ralo? Que seria diluir o caldo de uma laranja em 1,5 litro de água. Então ele vai tomar um refresquinho de laranja lá no final, mas vai ter muito mais água do que frutose ali dentro. Então, isso foram estratégias que com a maturidade a gente começa a desenvolver um raciocínio clínico, né? E criar algumas artimanhas para o paciente conseguir. Então, esse do suco hiperdiluído, né? Isso melhorou bastante a ingestão de líquido e também a melhora do paladar, porque ele não toma água pura. Então, ela não tem aquele gosto metálico, né? Uma outra estratégia que eu falava é, tipo, os shots, né? Quando eu comecei a dar conteúdo na rede social e falar mais sobre oncologia, tinha que usar a cúrcuma, né? Então, a cúrcuma é um ingrediente mais poderoso e não podia usar em suplemento em cápsula, tem que usar no pó. Mas eu ficava pensando, gente, se eu tenho que botar cúrcuma em tudo que eu vou comer, meu Deus, eu vou comer mais, vai ficar tudo com gosto de cúrcuma. Falei, cara, o que eu vou fazer para tentar? E eu falei, cara, shot, né?
vamos pensar em estratégias. Então, o shot matinal ali, que eu sempre mostro, né? Com cúrcuma, limão, é uma maneira de você estar ingerindo cúrcuma diariamente, numa dose pequena, engolindo de uma vez só, sem ter que ficar colocando cúrcuma em tudo que você vai comer toda hora, tudo com o mesmo sabor, né? Isso até, inclusive, o paciente enjoa. Então, tem pacientes que não toleram, por conta dessa alteração de paladar, não toleram direito o mesmo gosto. Então, essa foi uma estratégia, que mesmo se ele com paladar alterado ou não, ele toma ali, engole, virou de uma vez só, e aí foi, entendeu? Para atingir proteína, o que a gente costuma fazer bastante com os pacientes, né? Primeiro, colocar ovo na sopa. O paciente, às vezes, ele não tolera carne, então a gente orienta o paciente a colocar um ovo na sopa e misturar no purê, fazer aquele purê mais proteico ali para ele. Utilizar o whey protein veio assim como uma coisa que salvou muito a nossa vida, porque antigamente a gente ficava no ovo, na proteína, no atum, né? Tinha os módulos de proteína, então o whey protein para adicionar nas pequenas refeições, no lanche, na fruta, né? A gente consegue alterar bastante, melhorar bastante a oferta proteica para esse paciente, né? E aí vai de inventar e dar receitas. Tem paciente que não consegue tomar o whey protein no shake, porque dá espuma, aumenta o volume. Amassa na fruta, né? Mistura no iogurte. Então, essas sacadas parecem coisas bobas hoje a gente falando, mas faz total diferença, às vezes, para o paciente seguir uma conduta. Porque não pensa nisso. Você fala com ele, ó, você tem que misturar o pó na água, ele vai fazer sempre pó na água. Aí você fala, não gostou no pó na água, então você bota na fruta e amassa. Ah, podia fazer assim? Podia. Então, deu certo, deu certo. Não pode amassar, pode botar no iogurte? Pode botar no iogurte. Então, assim, são várias estratégias, né? Até utilizar o whey protein também no purê, né? Pra deixar aquele purê mais proteico ali, ele conseguir comer. Então, assim, essas técnicas, saber utilizar isso, facilita muito e faz com que o paciente consiga aderir melhor ao plano alimentar. Uhum. Porque se só passa na forma de vitamina, o paciente falou que não gosta e você, não tem outro jeito? Não vai? E isso é uma Vai. coisa muito importante, né, Paula? Quando a gente. Ontem eu estava conversando com a Luísa e a gente estava discutindo justamente isso. O Nutri pensa 24 horas em alimento, em estratégia nutricional, então é uma coisa óbvia. Pra Como gente. que não pensou isso? Para nós, mas para esse paciente não é uma coisa óbvia. A cabeça dele está em outro lugar, em outro movimento. É preciso dar o passo a passo, a estratégia de como tornar aquilo uma realidade, né? Porque entre o que está prescrito e o que vai até a boca tem um caminho bem longo. E aí, Paula, quando a gente olha para o tratamento, né, do câncer, a gente tem uma jornada multidisciplinar. É Uhum. uma doença complexa que exige muita dedicação de todas as pessoas que estão envolvidas nesse tratamento e também do paciente e dos familiares. Como tu tem muita prática, eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho de como é lidar com essa jornada que também é da família. O quanto que essa família se envolve nesse processo, que tu tem de história para contar, de positivo, de situação de problema. Bom, primeira coisa que acontece com a maioria dos pacientes, né? Tem a rede de apoio, cuidado, a esposa, e falando essa questão de alteração de paladar, né? A esposa vai lá, faz aquela comida que ele sempre amou, elogiou, falou que estava deliciosa. De repente, ela faz a mesma comida que ela faz há 30 anos. Ele fala que não gostou. Tá sem gosto, tá sem graça. Gente, a esposa quer morrer. Ela fica, aí fala, o que você quer comer, fulano? Eu quero comer isso. Aí a esposa vai lá, prepara aquela comida com o maior carinho, ele vai lá e come 2 colheradinhas e fala que não quer mais. Então isso é muito importante. Isso cria desavenças dentro da família. Isso cria brigas homéricas, né? O próprio fato do paciente não querer comer, o familiar acha que ele não quer comer, eu já falei que ele tem que insistir, que ele tem que forçar. Então, essas brigas, né, algumas situações são leves, em outras viram situações sérias mesmo.
Então, são orientações que eu sempre dou hoje no início do tratamento. Olha, a comida para ele vai estar com o paladar alterado, não fica ofendida, ele continua gostando, é porque o paladar dele mudou e tal, não sei o quê. Para a pessoa já ter esse entendimento e saber que não é uma coisa pessoal com a comida dela, entendeu? Mas isso é uma coisa muito comum que acontece. Quando o paciente relata que não consegue comer, gente, ele não consegue mesmo, né? Tem diversas alterações ali bioquímicas que estão ocorrendo no corpo dele. Então fala que dá um bolo na garganta e a comida não. Isso de fato acontece. Então a gente tem que orientar o familiar também, que nesse momento não é para forçar, a gente vai tentar substituir por outros tipos de preparação que sejam mais aceitáveis, mas não é ficar brigando, porque isso é também para o paciente, o fato dele não conseguir comer a mesma quantidade que ele sempre comeu antes, é um motivo depressivo para ele, de incapacitante. Então, a gente tem que lidar com essa situação. Outra coisa, fazer Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uma paciente que ela tinha uma filha, né, que era meio que cuidadora dela, então às vezes, e ela conseguia fazer algumas coisas, mas o que acontece? O paciente às vezes chega num estágio que ele tá cansado, fadigado, e se ele tiver que levantar para pegar água, ele não vai levantar, entendeu? Então precisa daquela rede de apoio ali do lado dele. E às vezes a pessoa que está de fora, que não entende a situação, fala, tá com preguiça, porque se fosse para comer um doce, levantaria e pegaria, entendeu? Porque se fosse para fazer sei lá o que, levantaria e pegaria. Então, esse momento é hora da gente chamar a rede de apoio para o momento na consulta. Isso é muito comum, né, de acontecer. Acabei a consulta com o paciente, eu chamo a rede de apoio online, se tiver comigo, converso. Falo, olha, eu preciso que você, dessa vez, esteja ali levando água para ele de tanto e tanto tempo, oferecendo, dando na boca, batendo o suplemento. Então, esse cuidado nosso em relação à oncologia não é só falar com o paciente e pronto, acabou, né? A gente precisa ter esse contato ali com a rede de apoio, orientar os familiares também, esclarecer o que vai acontecer, o que ele vai sentir, como que ele vai se portar, né? Já é prever uma situação para não causar desavenças familiares, briga, né? Esse tipo de coisa que acontece muito nessa parte. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora que é meio provocativa, não estava no nosso roteiro inicial, mas tu deu um exemplo clássico que é o homem adoece e a esposa monta todo um paranauê para dar conta de atender. Na tua experiência, a gente sabe que a prevalência, né, que as estatísticas mostram que a mulher, quando faz diagnóstico de uma doença mais complexa, normalmente ela é abandonada pelo marido e tarará, tarará. Isso não é uma novidade para ninguém. Queria saber, na tua experiência, das mulheres que chegaram no teu consultório para tratar câncer de mama, né? Eu vou dizer que para ti foi que tu contou que estava sendo mais. Como que foi ajudar esse homem que às vezes não aprendeu a construir essa rede de apoio? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Eu tenho filho homem, menino, um adolescente, eu ensino ele desde pequenininho que ele não me ajuda. Ele tem que Ele ser faz um o papel homem dele. funcional. Ele tem que funcionar sem uma mulher do lado fazendo as coisas para ele. Mas isso é a educação mais moderna. Se a gente pegar a educação dos Antigo. nossos pais, era diferente, e são esses homens que chegam no consultório. E acho que é um papel nosso, né, enquanto profissional de saúde, ajudar esse homem a construir, às vezes, uma outra forma de relação, porque ele não aprendeu. E aí queria que tu trouxesse aqui o que tu já experimentou, foram as vivências que tu teve de sucesso, para que a gente possa inspirar, às vezes, um homem que está com a mulher, ou uma filha, ou uma neta doente, como que ele pode ajudar nesse processo, mesmo que ele não seja o protagonista do cuidado? Uhum. Bom, o que eu já vi, né, vivenciei, é realmente essa parte pro homem do cuidado, do fazer a comida, do preparar alguma coisa, isso é algo mais complexo para ele, por mais que ele ajude de diversas formas, ou saindo para trabalhar, ou levando ela no médico, né? Mas eu acho que o que é mais importante ali, quando o paciente ou tem o diagnóstico, ou vai no médico, aquele início, as primeiras consultas, é ele estar presente.
presente naquele momento, ouvindo as orientações médicas também. Ele pode não fazer nada em casa, ele pode passar tudo isso para outras pessoas que vão para outra rede de apoio dela. Mas eu acho que o principal papel do homem, né, quando acompanha a sua esposa que está com diagnóstico oncológico, é estar presente ali durante as consultas, principalmente, né? Se não der para ir todas, mas nas iniciais, durante as primeiras sessões de tratamento, eu acho que fazer esse esforço demonstra para a mulher um cuidado, uma atenção, um carinho, né? Os outros que conseguem, que gostam de cozinhar, de fazer uma comida e tal, não sei o que, aí complementa com as coisas em casa que pode fazer. Mas eu acho que o principal que eu vejo as mulheres mais contentes e também é a questão da escuta, né? Às vezes a cabeça da pessoa tá a mil, ela não consegue prestar atenção, é muitas informações, ela passa no médico, ela passa no nutricionista, ela passa no psicólogo, ela passa no enfermeiro, ela passa com muitos profissionais que vão dar um monte de informação nova. E aí outra pessoa junto para assimilar, eu acho que é legal, assim. Então, acho que o mínimo é estar presente, sabe? Tentar um de outro ter aquela presença ali junto com em uma consulta médica, em um momento de tratamento. Eu acho que isso é o básico e o que deixa a pessoa muito contente, né? Muito feliz. E quem consegue ajudar de todas as outras formas, né? Melhor ainda. Mas eu acho que ir ali e estar presente do lado é importante. Muito bem. E aí, Paula, eu queria que tu falasse um pouquinho do Nutrionco na prática, né, que é o teu curso, porque a gente precisa dar o caminho das pedras, como eu falo, facilitar o acesso para aquelas pessoas que se sentiram tocadas, querem conhecer um pouquinho mais. Quando a gente começa a namorar uma área, normalmente a gente não vai para uma pós-graduação, a gente quer ter uma degustação, né? Quer experimentar algo um pouco mais rápido, que traga mais possibilidades de eu já aplicar na prática. E aí, é isso que eu quero, eu vou investir mais tempo, mais, né? Uma carga horária de estudo um pouco maior do que os cursos de extensão. Uhum. Normalmente é até isso que a gente orienta quando a pessoa quer desbravar uma área nova, né? Eu quero fazer alpinismo, eu não vou direto para o Everest, eu vou primeiro fazer uma montanha menor para ver se é aquilo mesmo que eu quero e depois eu me aventuro. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho e também fizesse, né, a propaganda do teu produto para que as pessoas que têm essa curiosidade saibam onde encontrar. Legal, Paty. Bom, começando retrospectivamente, vou contar como é que o Nutrionco na prática nasceu, né? O Nutrionco na prática nasceu em 2020. Eu comecei a dar conteúdo aqui no Instagram em 2019, né, profissionalmente, falando sobre essa área oncológica. E aí, em 2020, começou a pandemia, muitas pessoas acabaram ficando mais no mundo online. E aí, eu nunca tinha tido intenção de fazer produto digital, curso, nada disso. Eu já dava algumas palestras aqui, outras ali, mas nada. E aí um monte de gente começou a me pedir para ensinar o que eu estava falando ali, fazer um curso, fazer um curso, fazer um curso, ensinar, ensinar, ensinar. Eu falei, mas gente, será? Enfim. Aí de tantos pedidos, assim, o pessoal pediu tanto que eu falei assim, tá bom, eu vou montar um curso e é isso, vou lançar. E começou tudo muito